Aleluias, o Espírito Santo está na casa para falar comigo, com você. Você está pronto? Você está pronta? Vamos decolar? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu sei que Ele está aqui e quando Ele chega para nos renovar. Então eu quero orar mais uma vez e pedir para que o Espírito Santo venha manter o nosso coração aberto, abrir os que já fecharam, e manter a nossa mente cativa nele, porque uma palavra pode mudar o percurso da sua vida. Tem que falar isso de novo. Uma palavra pode mudar o percurso da sua vida. Semana passada, 2 semanas atrás eu conversei com uma pessoa. Ela estava disposta a tomar uma decisão na vida. Depois do culto de semana passada, a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, minha decisão é diferente. Um culto pode mudar a sua vida. Então fica atento. Fica atento no que Deus está fazendo. Sabe, não é mais um domingo. Não é só mais um domingo. Você está aqui para pegar a sua bênção. Então, esquece um pouquinho dessa pessoa que está do seu lado, mesmo que seja seu marido, seu filho, seu amigo. E só fala com ele quando o pastor mandar você repetir alguma coisa. Amém? Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nesse momento, ó Pai, nós queremos mais uma vez honrar a Tua presença aqui nesse lugar e te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos agora à Tua palavra, que a nossa mente esteja cativa somente aquilo que o Senhor quer nos dizer e que se vir de encontro ao nosso ego, ao nosso orgulho, que nós possamos ser humildes o suficiente para conseguir ouvir a Tua voz. Assim nós oramos em gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glórias. Se você tem a sua Bíblia, vá para 1 João, a Epístola de João. 1 João no capítulo 2. Enquanto você vai, porque nós somos uma igreja que gosta de Bíblia. Amém? Então, enquanto você vai para 1 João, capítulo 2, eu quero dar essa introdução. Hoje, o Senhor já preparou, e eu não conversei com o louvor sobre essa seleção de música, mas eles estavam cantando aqui, não sei se é a primeira ou a segunda música, Não Deixa o Óleo Acabar, né? Não sei qual música que foi, mas não deixa o óleo acabar, não deixa o óleo acabar. E hoje nós vamos falar sobre uma nova unção. Nós precisamos de um óleo novo. Nós, como igreja do século 21, precisa de um óleo novo. Se eu e você não estivermos renovando o nosso óleo, quando eu falo de óleo novo, e em inglês fica fresh oil, a tradução, ela cai um pouquinho quando vem para o português. Porque um óleo novo dá a entender que é um outro óleo, não é? E não é um outro óleo. É um óleo fresco. É o mesmo óleo, sendo todas as manhãs, sendo refrescado, ou seja, renovado. Renovado todas as manhãs. Então, no inglês fica melhor, fresh oil. Agora, no português vai para uma nova unção. Porque nós vamos ver, através do que o Senhor vai falar conosco nessa noite, que essa unção, e eu vou explicar o que significa unção para você, é o que João, o apóstolo João, está falando aqui na primeira epístola dele. O apóstolo João, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de João, é o mesmo que escreveu o Revelation, o Apocalipse. Ele aqui, quando ele escreve as suas epístolas, ele escreve com muito amor para pessoas que precisavam de perseverança na fé. E quantos aqui precisam de perseverar? Aleluia. Os dias não são bons todo dia, né? Só para o Cleilton que, né, todo dia é bom. Mas para nós que somos seres humanos normais, nós enfrentamos desafios. E João aqui, ele encoraja. Se você está aí no capítulo 2, verso 20, se você tem sua canetinha, você vai anotar algumas coisas. Se você não tem, vai aparecer aqui no telão, pela fé. 1 João capítulo 2, verso 20, diz assim, vou ler só o versículo 20 primeiro e depois nós vamos conversando. Vocês, porém, têm uma unção, marca essa palavra unção se você tem aí. Vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Só esse versículo aqui, porque João está falando para uma igreja que está lidando com falsos ensinos, falsos profetas, falsas pessoas levantando, querendo dar direção para a vida das pessoas. E eu não sei, mas parece que essa igreja que João está falando aqui é a igreja do século 21, onde se levanta falsos líderes, falsos profetas, falsas pessoas com motivação errada para tentar
instruir a igreja de Cristo. Só que a igreja de Cristo, ela tem o conhecimento. Uma pessoa que ela é ungida, ela tem o conhecimento de Deus. Então o apóstolo João, ao escrever aqui, preparando a igreja para vencer os anticristos, ou todo aquele que é contra o evangelho de Cristo, ele deixa bem claro aqui que para vencer tudo e todos os que tentam nos tirar dos caminhos do Senhor, nós precisamos de uma nova unção. A unção da sua mãe não vai conseguir proteger você. O que o seu avô fez foi maravilhoso, mas você agora está com o cajado na mão. Então, quando João está alertando essas pessoas, está falando assim, não se escorem em Abraão, não se escorem em Moisés, e nem na vida terrena que Jesus levou. Vocês agora têm uma nova unção, o Espírito Santo de Deus mora dentro de vocês, então busque conhecimento de Deus para você não ser enganado por quem é da terra. Quem não busca entendimento de Deus é enganado facilmente por alguém da terra. Porque como você escuta Deus? É lógico, deveria ser lendo a sua Bíblia. Mas, como hoje as pessoas escutam Deus? Geralmente é escutando um profeta, um pastor, um líder, alguém falando do Evangelho. É um risco muito grande. Porque essa pessoa que você olhou e é ungido porque tem um histórico, ela naquele dia pode não estar com um fresh oil. E se você não tiver o conhecimento do santo, que é conhecer a palavra, você associa o que ele falou e não sabe que aquilo está dentro da Bíblia e segue, caindo então em destruição. Mas eu creio que se você está aqui nessa noite, você está online, Deus vai nos instruir a não cair nisso. A palavra unção, ela no original grego, ela é a tradução para o latim para crisma. Se você já foi católico um dia, você já fez a crisma. Né? Essa palavra, unção. Só que a crisma que você fez é uma unção terrena, ok? É uma confirmação de algo que você fez. Então a crisma, você faz lá as classes e aí você crismou, né? Que eles falam. No contexto que João está falando aqui, ele está falando, eu não estou falando de alguém derramar um óleo sobre a sua cabeça e te ungir pastor. Eu não estou falando de alguém chamar você e falar, agora essa pessoa está liderando o ministério. Eu não estou falando de alguém que espera um reconhecimento humano. Eu estou falando de alguém que já viu o óleo descendo sobre a cabeça dele, no mundo espiritual. Muitos de nós ficamos esperando alguém vir e pôr a mão sobre nós. Sabe qual é o primeiro que tem que pôr a mão sobre você? O Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo pôr a mão sobre você, Daniel, ninguém pode negar. E a gente fica assim, por que não me reconhece? Por que não acontece? Por que fulano tem mais oportunidade do que eu? Talvez o óleo desceu sobre a cabeça de fulano. Então, quando nós olhamos para essa situação, João está alertando eu e você a olhar espiritualmente o que é uma unção e não somente passar num vestibular. Não, eu fiz e eu já conversei com alguém que falou, não, pastor, não vou entrar nesse estudo porque eu já fiz. Qual estudo você fez? Da Bíblia. Você passou de ano? Passei. Então vai para o céu. Se você não quer estudar mais a Bíblia, vai para o céu. Já aprendeu tudo? A Bíblia, ela é um livro que renova todas as manhãs. A palavra de Deus, ela fala de uma forma diferente todas as manhãs, para aquele que tem conhecimento do Santo. Salmo 92, se você não quiser, não precisa ir para lá, vai aparecer aqui, mas o Salmo 92 foi escrito para ser cantado no templo. Naquela época, o salmista escrevia salmos para ser cantado a cada dia no templo. E o Salmo 92 é o que cantava no sábado, Rafa. Então, no sábado, você pode cantar esse salmo aqui na sua casa. O Salmo 92 aqui, eles cantavam no sábado, no dia de descanso. E o dia de descanso deles, eles lembravam que ainda tinham batalhas, que ainda tinham guerras, mas escolhiam descansar, Jeane. Porque às vezes nós estamos querendo assim, não, eu não posso. Por que você não pode? Porque eu tenho muita conta para pagar. Eles tinham muita conta para pagar. Eles tinham muitas coisas para fazer, mas eles falaram, é dia de descanso. É dia de ir para a casa do Senhor. E não um descanso de Netflix não, irmão.
É um descanso de ir para a casa do Senhor, porque esse salmo era entoado na casa de Deus. E olha o verso 10, diz assim: Tu aumentastes o meu poder como o do boi selvagem e derramaste sobre mim óleo novo. Por que derramou óleo novo sobre o salmista? Porque ele estava na casa. Ele estava na casa de Deus, ele estava priorizando as coisas de Deus. Aí ele fala duas coisas importantes, porque a gente acha que estar na igreja, eu automaticamente vou receber óleo novo sobre a minha vida. E ele fala, não, tu aumentastes o meu poder como o de um boi selvagem, primeiro, para depois derramar. Deus, Ele faz do cansado alguém com todo o vigor, Ele faz do fraco alguém forte. E muitos estão esperando ser ungidos para ganhar força. E Deus está esperando você ficar forte para te dar unção. Deus não derrama unção sobre gente fraca. Pega essa aí. Deus não vai derramar unção sobre alguém frágil demais. E eu vou mostrar para você, através da palavra de Deus, que uma pessoa frágil demais, ela ainda tem que caminhar algumas milhas para aguentar as pedradas da vida. Faça como um amigo que disse um dia, use as pedras que eles estão jogando para você, para construir a ponte para o outro lado. Aleluia. Não pega as pedras e joga de volta. Elas vão servir para você fazer alguma coisa. E muitos de nós estamos ficando doloridos porque as coisas estão batendo em nós. Pega aquilo ali, bota na bagagem, porque Deus está te ensinando alguma coisa. Em Marcos capítulo 2, nós vemos o exemplo claro do que eu falei. Porque eu não posso falar para você o que não está na Bíblia. Marcos no capítulo 2, se você quiser ir para lá, porque aqui no capítulo 2 de Marcos, ele fala sobre essa nova unção derramada sobre um odre novo, ok? Jesus, ele conta essa parábola aqui, por quê? Porque ele está vendo que quem está do lado dele está querendo ser reconhecido. Está querendo ter um lugar na sociedade. E ele vem aqui e ele fala, olha, no versículo 22, se você está aí. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. O vinho aqui é óleo, ok? A tradução do original aqui, o vinho aqui é óleo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, e se fizer, o vinho ou o óleo arrebentará os odres. Deus não quer arrebentar odre velho. Ele quer colocar você um cara ou uma mulher forte, para depois ele falar, agora eu posso derramar sobre ele a unção que eu já prometi. Tem unção prometida para mim e para você há muito tempo. Só que sabe o que acontece? Imagine só, lá nos céus, Deus com aquela caneta na mão para assinar o seu decreto, derramar unção sobre a sua vida, deslanchar o seu ministério, abrir aquela porta que você tem orado. Aí, quando você começa a caminhar e você começa a mostrar que você tem se amadurecido, aí o que acontece? Aí é como se Deus abaixasse a caneta, fazendo aqui um sentido figurado para você entender, porque eu tenho várias idades aqui, então eu preciso mostrar para eles de forma prática. E aí Deus fala, agora eu vou assinar. Aí desiste. É como se a caneta levantasse assim, eu não vou cancelar, mas eu vou esperar. Deus não cancela o que Ele falou para mim e para você, só que Ele espera eu e você amadurecer. Porque as muralhas de Jericó só caíram porque eles foram a 7ª vez, Fernanda, andando. Foram 7 vezes. E aí tem gente que está na 6ª murmurando, querendo parar. Está logo ali. Continua mais um pouquinho. Vai ser apertado? Vai, mas Deus só espreme aquele que Ele quer tirar o óleo dele. Deus vai começar a te usar. Aleluia. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Tem pessoa querendo receber e Deus está falando assim, eu vou te espremer para começar a te usar. Porque se eu te espremo, sai óleo. Se eu não te espremo, sabe o que sai? Nada. Fica na mesmice. Você espreme uma laranja porque você odeia laranja? Não, porque você quer o suco. Quando Deus espreme eu e você, Ele não está maltratando. Ele fala assim, o suco que você tem é o que eu preciso. Então, Ele precisa que eu e você se posicione. É só se posicionar. Porque, embora que o texto não mencione que o vinho novo não é o óleo,
E o princípio espiritual aqui é o mesmo, porque o vinho novo representa novas revelações, experiências espirituais, mover do Espírito Santo, chamado ministerial. Agora, odres velhos representam estruturas antigas, mentalidade rígida, coração não preparado, imaturidade espiritual, fragilidade emocional. Isso é odre velho. Como então tem esse odre novo, pastor? Obrigado pela pergunta. Um coração dividido não está pronto para receber óleo novo. Um dos grandes sinais de que você está com odre novo é quando você tem convicção do que você tem na sua vida. Convicção do que Deus tem para fazer na sua vida. Eu uma vez fui aconselhar um casal e eles falaram assim, não pastor, a gente vai mudar. Ah, vai mudar? Vou. Para onde você vai? Para tal lugar. Por que você vai? Ah, família, emprego e eu acho que Deus está nos levando para lá. Eu falei, Deus está levando vocês para lá? Por quê? Ah, porque eu acho que é um tempo de família. Não, qual a parte que entra o espiritual aí? Porque ok, que você está com saudade da sua família, você pode ir, isso não é pecado. Ok, que você está com uma oportunidade de trabalhar, você pode ir, isso também não é pecado. Mas não vem falar que é Deus te chamando para ir para lá. Às vezes nós queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha. Aí a gente faz a vontade de Deus se a dele for a nossa. Não, Senhor, seja feita a tua vontade. Ah, isso aqui não. Senhor, seja feita a sua vontade. Ah, não, pai, essa aqui também não. Senhor, seja feita a tua vontade. Ah, essa sim, é isso que eu quero. Aleluias, Deus confirmou no meu coração. Eu não tive paz naquela outra coisa. Tem hora que você tem que ir sem paz mesmo, meu irmão. Convicção no Espírito não anula os problemas. Convicção no Espírito não coloca dinheiro no banco. Porque quando nós fomos sair de Filadélfia, eu não canso de contar que esse é meu testemunho, você tem que ter seu testemunho. O Senhor falou, sai fora do barco, para nós iniciarmos uma igreja em Delaware, sem conhecer ninguém, eu pagando o aluguel da igreja com o dízimo nosso, sem nada, e aí? Mas eu tinha convicção. Tinha paz? Não, estava tremendo mais do que Josué, quando Moisés morreu. Vai tremendo assim mesmo, mas tenha certeza que foi Deus que falou, para depois você não culpar ele. Amém? Amém. Sabe por que eu falo isso com você com muito amor? Porque tem pessoa que não decide se fica aqui ou se volta para o Brasil. E tem pessoa que não decide se fica num trabalho ou vai para o outro. Tem pessoa que não decide se fica numa igreja ou vai para outra. E a nossa indecisão, ela segura a caneta de Deus. Modo espera. Não, Deus não vai anular o que tem para você, mas enquanto você não falar com as suas palavras, agora eu entendo. Agora eu estou entendendo o que Deus tem para a minha vida. É aqui que o Senhor me plantou. Sabe por quê? Igreja tem problema. Talvez hoje é a sua primeira vez estar aqui, está visitando de vez em quando, você acha que essa igreja não tem problema. Ui! Conversa um pouquinho comigo depois. Toda igreja tem problema, mas Deus te chamou para servir em uma delas. Deus chamou eu e você para servir em uma delas. E se uma igreja tiver com problema e você sair dela para ir para outra, você vai levar o problema para outra igreja, porque o problema está em mim e você. Nós somos o problema. Eu sou problema, você é problema, nós somos problemáticos. E por isso que a gente precisa do Espírito Santo dentro de nós. Para receber esse novo de Deus, ou seja, essa unção, a palavra, a direção, é necessário nós entendermos o processo de santificação. Justificado pelo sangue de Jesus, transformado pelo poder da palavra e renovado pelo óleo derramado sobre mim. Primeiro você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois, através da palavra, não é frequentar culto, não é palavra. Você conhecer a palavra, você é renovado, aí o óleo do Espírito Santo derrama sobre você. E agora você pode falar para essa pessoa do seu lado aí, fala assim, seja um odre novo. Seja um odre novo. Seja uma pessoa nova. Deus nos deu uma nova unção. E aqui eu começo a pregar. Aleluia. Foi boa a introdução?
Amém. Tem gente assustada e, meu Deus, eu tenho que comer hoje, pastor. Calma, nós não passamos da meia-noite aqui. Deus, ele nos deu essa nova unção, e como nós pregamos esse mês sobre a essência da adoração, a gente faz a série todo o mês, e esse mês nós estamos finalizando a série A Essência da Adoração. No capítulo 4 de João, no Evangelho de João, Jesus nos ensinou ali que o verdadeiro adorador precisa adorar em espírito e em verdade. Também no capítulo 14 de João, depois aqui, Jesus fala com seus discípulos que o Pai enviaria o Espírito Santo que daria conhecimento. Mas aí no capítulo 12, que a Fernanda pregou, a pastora ministrou, você vê Maria derramando o perfume sobre os pés de Jesus. Aí agora nós estamos em um ponto onde Deus quer derramar sobre a nossa cabeça aquilo que vai nos proteger. Porque a unção não é somente para você falar em língua, somente para você profetizar, impor as mãos e as pessoas serem curadas, ministrar no poder. A unção é para proteção. No Antigo Testamento eles usavam o óleo para passar nos chifres dos animais, na cabecinha ali das ovelhas, para proteger dos mosquitos, para curar as feridas. Então, quando eu e você recebemos essa nova unção, nós temos que falar, agora eu estou debaixo da proteção de Deus. Nada me atinge, macumba pode fazer, que não pode ir para qualquer encruzilhada aí fazer macumba. Teve um dia que a pessoa falou comigo, pastor, temos que entrar numa proposta de oração para o senhor. Eu falei, por quê? Fizeram macumba para o senhor. Eu falei, uai, gastaram o dinheiro comigo? Por quê? Teve que comprar uma galinha, não precisa de gastar dinheiro comigo. Não, pastor, mas a gente tem que levar a sério. Não, tem que levar a sério Jesus. Tem que levar a sério a palavra. Tem que levar a sério a vida de oração. Tem que levar a sério a consagração. Uma pessoa que vive em consagração não precisa ter medo de maldição. Não existe maldição que vem para o ungido de Deus. Leia Romanos depois para te encorajar, capítulo 8, 9 e 10 ali, nem morte, nem altura, nem demônio, nem potestades, nada pode te separar do amor de Deus, não é nada disso que vai te separar. Glória a Deus. Voltando para 1 João, capítulo 2, eu vou ler o versículo 21 agora para você. A gente leu o 20, e agora eu vou ler o 21. 1 João, capítulo 2, verso 21. Olha o que ele diz, eu não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade. Olha, eu estou falando para crente. Eu não escrevi porque vocês não receberam o evangelho, mas porque conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Aqui eu aprendo uma primeira coisa sobre essa nova unção que eu recebi. Ela me ajuda a andar na verdade. E quem anda na verdade tem recompensa do versículo 25. Olha o versículo 25. Sua recompensa está aí. Marca a sua recompensa para você não esquecer. Esta é a promessa que ele nos fez, vida eterna. Ah, Jesus prometeu uma casa para mim, prometeu um carro, prometeu vida eterna. É melhor do que qualquer outra coisa se colocar. Ele pode te dar tudo isso que está aqui na terra, mas a promessa da vida eterna, ele já fez e ela já se cumpriu em Cristo Jesus. Deus nos deu uma nova unção para nós vencermos as mentiras que Satanás lança sobre nós. Para vencer o mal, eu tenho que parar de acreditar nele. Tem muita gente acreditando mais no mal do que na palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos João encorajando, eu estou falando para crente aqui, eu estou falando para pessoa que já recebeu o evangelho. Então até quando nós vamos deixar que as mentiras de Satanás minem a nossa unção? O baldinho furado, a unção pingando. Por quê? Porque não está resolvendo as coisas com Deus, apenas está acreditando em tudo que vem, está remoendo na mente. Não deixe que as palavras malditas, ou malditas, né? A palavra maldita, maldito, é maldição, vem da palavra maldizer. Então não deixa que as palavras malditas ou conflito mal resolvido tire você da rota. Porque nós estamos vivendo, e eu falo isso como um alerta para nós estamos vivendo num período onde a igreja está tão frágil que uma palavra tira uma pessoa da rota. Um conflito a pessoa não quer resolver, aí o que ela faz? Muda de lugar, muda de emprego. Abandona amizades, abandona relacionamento. É mais fácil falar, eu quero divórcio, do que falar, eu quero resolver isso. Não opte pelo mais fácil, opte pelo que tem que ser feito.
Nós não vamos deixar que nenhum casamento nessa igreja acabe antes de você sentar comigo e com seu esposo, com a sua esposa, e nós conversarmos e colocar na presença de Deus. Eu e você não podemos tomar a decisão com a nossa cabeça. Nossa mente, ela nos engana demais. Então eu e vocês temos que estar perante a palavra do Senhor todos os dias. Essa é a nova unção, fresh oil sobre eu e você. Aí sim você vai poder declarar. Eu vou voltar agora lá para o Salmo 92, que nós vamos estar lá no Salmo 92 e 1 João. Salmo 92, aqui no versículo 11 ao 15, o salmista declara aqui nesta canção: os meus olhos viram a queda dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a derrota dos ímpios que se levantaram contra mim. Os justos florescerão como a palmeira, eles crescerão como o cedro do Líbano, plantados aonde? Cadê? Plantados aonde? É na casa do Senhor. Não tem como você vencer os seus inimigos, não tem como você ver a derrota deles, se você não está plantado na casa do Senhor. É plantado na casa do Senhor que nós temos resposta. E aqui o salmista está falando aqui: eu não lutei não, eu vi. Eu vi os meus inimigos sendo derrotados. Eu ouvi a derrota deles. É um sinal que você, enquanto você está aqui adorando, você não precisa de lutar. Deus está lutando por mim e por você. Quem crê nisso, diga um amém. Plantados na casa do Senhor, eles florescerão onde? Nos átrios. Eles florescerão onde? Nos átrios. Floresce igual essa mídia que fica nesses átrios aqui. Isso aqui é átrio, esse corredor. Floresça nos átrios do Senhor, é na casa do Senhor, é fazendo a obra de Deus, é me conectando com a casa de Deus que eu vou florescer. Mesmo na velhice, eles darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo e Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Ele merece uma salva de palmas. Aleluia! Deus já decretou a palavra de falência dos nossos inimigos. Basta acreditar. O problema é que a gente escuta que Deus já decretou a palavra de falência para os nossos inimigos e a gente quer lutar ainda. Não, Deus já deu vitória, então vou lá então para ver se realmente teve. Deixa Deus fazer. Faça a sua responsabilidade. Use as suas mãos, em vez de para dar aquele soco que você está querendo, para levantar e adorar, igual você fez aqui hoje. Use essas palavras que hoje você deu um glória a Deus e amanhã você está querendo falar outra coisa, para você continuar dando glória a Deus amanhã. Use tudo. Eu falei isso para minha filha esses dias no nosso devocional. Eu falei: filha, se você tiver algo de bom que vai acrescentar na vida da pessoa, fale. Se você não tem, fique calado. É melhor do que você maltratar a alma de alguém que não está preparado a ouvir algo que é duro para ela. Então nós temos que incentivar um ao outro, e João, ele está nos alertando aqui, está chegando os dias em que eu e você, nós precisamos ser aquelas pessoas que guardam a palavra no coração. Amém. A perseguição, se ela estourar hoje, fica muito crente perdida, Ana Paula, sabe por quê? Porque não tem palavra no coração. A palavra só está aqui, só quando abrir. Mas aí, aquele que permanece na casa de Deus é cuidado por ele, e aí declara, como o salmista no Salmo 23, declara com autoridade o Salmo 23. Porque talvez você saiba até de cor, mas talvez você não declara com autoridade. Porque quando nós olhamos para o Salmo 23, ele começa falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começa a declarar isso na sua casa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia na vereda da sua justiça. É Ele que faz isso. E aí o salmista está declarando aqui: é Ele que me conduz às águas tranquilas. Ele me guia pelas veredas das justiças. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer a ninguém, porque eu sei que Ele está comigo. A vara dele, ai, até dói. O cajado dele, ensina. Mas a vara e o teu cajado me consola. E é Ele que prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus irmãos da igreja.
Meus inimigos. Mas quando os seus inimigos estão à mesa, sabe o que ele faz? Ele unge a sua cabeça com o óleo. Jesus, quando estava à mesa ali, na sua última ceia, que Judas está ali pronto para traí-lo, e aí vem essa mulher e derrama esse óleo ungindo ele, é o que o salmista está declarando aqui: eu, quando eu estiver na presença dos meus inimigos, eu serei ungido pelo Senhor, nada vai me abalar. O primeiro pedaço do bolo vai para o meu inimigo. Para quem que Jesus deu o primeiro pedaço de pão? Para Judas. E eu e você estamos querendo jogar pedra no inimigo. E Deus está falando comigo, com você nessa noite. Trate ele bem. Porque em Deus não há injustiça. Em Deus não há injustiça. A única coisa que eu e você podemos fazer para acrescentar no reino é tratar bem aquele que nos trata mal. Porque assim você ainda tem uma chance de transformar aquele coração maldoso. A intimidade, ela tem o poder de suprir a nossa necessidade. Então, pare de buscar solução para a sua necessidade e busque intimidade. Não perca tempo aí lutando contra um inimigo que Deus já derrotou. Não gaste seus dias procurando com o que não consegue resolver. Faça aquilo que está nas suas mãos. Busque a presença de Deus. Permaneça nos caminhos de Deus. Faça um compromisso com a obra de Deus. E Deus ele vai continuar suprindo. Eu creio nisso. Deus está pronto para cuidar das necessidades daqueles que cuidam da necessidade do reino. Marque isso no seu coração. No dia em que você levantar para fazer algo para Deus, igual esses irmãos pintaram aqui, moveram esse palco para cá, colocaram tudo bonito aqui, Deus tomou nota. Tudo o que você faz para a casa do Senhor, eu vequei a igreja, eu limpei o banheiro, eu lavei ali, eu estou abrindo a porta, Deus está tomando nota. Deus está tomando nota e Ele não vai esquecer de nenhuma vírgula do que você fez para Ele. Por isso que nós temos que fazer de todo o coração. Como Paulo fala em Colossenses, faça como se fosse para o Senhor. Então, se eu vim aqui e hoje eu não queria estar lá não servindo, não, porque fulano me chateou, e aí eu não queria nem estar lá, porque eu não quero nem olhar para a cara dele. Venha, bota um sorriso falso, só até chegar aqui. Na hora que chegar aqui, Jesus vai transformar seu coração e seu sorriso vai virar verdadeiro. Aí você fala, eu estou aqui para servir. Mas você não brigou com fulano, pensei que você nem ia vir na igreja hoje. Não, eu estou aqui para servir Jesus, eu não estou servindo Ele. Amém. Menina, você está lá nessa igreja ainda? Rapaz, você ainda está nessa igreja lá? Mas fiquei sabendo que você deu uma discussão com um ciclano lá no trabalho. Foi no trabalho, mas ele não é Deus. Eu estou lá para servir a Deus. Amém. Nós temos que ter essa convicção de entrar por aquelas portas e falar, fulano aqui, por que não procura outra igreja? Eu estou na casa do Senhor, não é a sua? Amém. Só que a gente é frágil demais. A gente é frágil demais. A pessoa virar as costas para a gente ou não convidar para uma festa de aniversário, sabe o que a gente faz? Desaparece. Olha lá, casou e não me convidou. Não vou também dar presente. Que crente que precisa de um coro, não é verdade? Aqui, graças a Deus, não tem gente assim. Aqui todo mundo é crente. Mas cuidar das coisas de Deus é uma atitude de adoração. Em Mateus 6,33 é o nosso tema do ano. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Todas as outras coisas serão acrescentadas. E nós estamos correndo atrás de coisas que serão acrescentadas. Salmo 27, um dos outros salmos, só vou citar para você por causa do tempo, um dos outros salmos que foi aqui escrito para ser cantado no templo, no versículo 4, o salmista diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a procuro. É muito dinheiro? Não. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Você não vem para a casa do Senhor para Ele liberar uma chave especial para você adquirir a prosperidade que você procura. Você vem aqui para você adquirir orientação no templo do Senhor para você viver uma vida com propósito. É melhor uma vida com propósito num fogão de lenha, com o piso batido dentro da casa, do que dentro de uma mansão sem Deus, sem propósito. A vida não tem sentido.
Eu já conversei com pessoas assim, que financeiramente não tinha nada que você pudesse falar assim, eu posso dar alguma coisa. Não, tem tudo na vida. Mas automaticamente eu não tenho nada na vida. Porque ele virou para mim e falou, pastor, eu não consigo encontrar Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho todas as minhas necessidades supridas. Só que agora eu descobri que nenhuma condição financeira e nada que eu compro preenche algo, que é a minha alma. O vazio da alma. Todo ser humano tem um vazio na alma. E se eu e você não preenchermos esse vazio da alma com a presença de Deus, outras coisas vão começar a entulhar aí dentro. E aí depois, para fazer a limpeza, vai ser difícil. Então, enquanto eu e você estamos na casa de Deus, o Senhor, Ele está fazendo isso comigo e com você. Ele está preenchendo o vazio da nossa alma. Aleluias, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Ele está nos ensinando até quando a gente não quer ouvir. Porque tem muita palavra que é dura. Mas eu falei com alguém esses dias, eu falei, não tem como você colocar fralda em uma pessoa que já deveria estar fazendo no banheiro. Não tem como você ficar dando papinha para uma pessoa que deveria comer feijão. Então, uma pessoa que está apenas como consumidor, ela procura uma igreja que ela sente bem. Ah, você foi naquela igreja? Nossa, amei, menina. Acho que eu vou ficar lá. Por quê? Lá eu sinto bem. Corre daquela igreja, então. Você está sentindo bem com o quê? Talvez com o ambiente, beleza, mas você está sentindo bem com a palavra que está sendo pregada e a palavra não está entrando em confronto com nada dentro de você, tem alguma coisa errada. Porque todo dia que eu sento para me preparar essa palavra, quem toma a costa primeiro, Bia? É eu. É eu que tomei essa costa primeiro. Eu não estou aqui apontando, falando, tá vendo, pessoal, faz isso porque eu... Não, eu primeiro apanhei, para depois eu vim aqui entregar. Não é eu bater, não. Eu vim aqui entregar o que Deus tem. Eu não bato em ninguém. A palavra de Deus fala aquilo que Deus quer que eu e você venha viver. Mas por que Deus quer tudo isso? Porque Ele quer que eu e você tenhamos preparo espiritual. O preparo espiritual estabiliza os seus dias. Você está querendo estabilidade? Eu quero estabilidade financeira, pastor. Eu quero estabilidade no meu relacionamento, pastor. Eu quero estabilidade no meu trabalho, pastor. Está faltando trabalho, está fazendo isso. Às vezes tem muito trabalho, às vezes você precisa de estabilidade espiritual. Porque uma pessoa que tem estabilidade espiritual, ela dorme no storm, na tempestade. Jesus dormindo no barco, os discípulos, Jesus, vai morrer. Você não está vendo que a gente vai morrer, não? Calma, que isso? Calma aí a tempestade, tem estabilidade espiritual. Por que você não está desesperando? Calma, Deus vai abrir uma porta, mas você está sem emprego, seu aluguel vence amanhã. Jesus está no controle. Não, você é muito calmo. Não sou calmo, não. Você não está entendendo. Se não fosse o óleo novo sobre a minha cabeça, eu estaria aqui, desesperado, gritando. Mas o Espírito Santo, Ele estabiliza nossos dias. Eu estou olhando para pessoas aqui que vai chegar sorrindo na escola, vai chegar sorrindo no trabalho, tratando bem a esposa. Nossa, não tem nem esposa querendo ser tratada bem. Tratando bem os esposos, filho obedecendo o pai, pai honrando o filho, e todos servindo ao Senhor. Jesus, Ele nos conta uma parábola, e a última que eu quero contar para você, essa parábola das 10 virgens. Se você tem a sua Bíblia, vá para Mateus 25 agora. Porque aqui Jesus, Ele nos conta essa parábola das 10 virgens aqui, que estava esperando o noivo, Jesus, esperando o Cristo, como eu e você, para a celebração das bodas. Nós estamos esperando ainda esse momento. Agora, o que a parábola conta, para mim não ler tudo para você, conta que 5 delas elas eram prudentes, chamadas as prudentes, e elas tinham azeite extra, elas tinham óleo extra. Outras 5 chamadas insensatas não levaram o suficiente, e quando o noivo demorou, todas adormeceram, porque já estava à noite. Aí à meia-noite. Por que meia-noite? Porque a noite é um momento inesperado, e aí meia-noite o noivo chega e elas então acordam para encontrá-lo, só que está escuro e precisam da lamparina. As insensatas sem azeite foram tentar comprar azeite, mas já não tinha mais tempo.
Sabe por quê? Eu quero mostrar para você só o versículo 13. No versículo 13 aí, Jesus fala assim, olha, portanto, depois que contei essas coisas, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. O que essa parábola aqui nos ensina é que Cristo voltará para resgatar uma igreja, mas que essas virgens prudentes aqui são os cristãos preparados, cheios do Espírito Santo, pessoa que busca ao Senhor. Sabe quem é a virgem insensata? Cristãos superficiais, despreparados espiritualmente, não busca a Deus. O azeite aqui é a presença do Espírito Santo na intimidade com Deus. A lâmpada é a vida cristã. Então, pode até ter uma vida cristã, mas se não tiver o azeite, não chega a lugar nenhum. Porque todas elas tinham confessado Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas faltou azeite e parou no meio da caminhada. Se eu e você faltar azeite, esses dias um amigo estava querendo me converter a um carro elétrico. E ele parece que estava trabalhando para a Tesla, porque o cara deu uma explicação da Tesla lá, que não sei o que, a bateria... E eu quase me convenceu, eu falei, pronto, eu vou pautar agora, eu vou comprar um Tesla. E depois eu olhei e eu falei, não, esse negócio de ficar parando o tempo todo para você carregar a bateria, e não tem todo lugar para carregar a bateria, eu falei, não, estou fora. Ei, eu e você, nós não podemos andar por aí toda hora precisando de alguém entregar a palavra para nós. Ah, eu estou precisando de uma palavra, vou ligar para o profeta tal. Estou precisando da palavra, vou ligar a televisão aqui na pregação tal. Você está precisando da palavra? Abra a Bíblia e ora. Aleluia. A porta vai fechar um dia e eu e você precisamos estar lá dentro com Jesus. Então não seja o que está sendo criado hoje, porque está sendo criado tantas coisas falsas. Você já viu aí o Baby Reborn? Todo mundo já viu? Baby Reborn. O Baby Reborn, hoje, tem no Brasil protestos, e não sei se é verdadeiros, mas eu acho que sim, porque a nossa geração está em um nível doente, onde elas querem que esses bebês tenham os mesmos direitos do bebê de verdade. Ok? E aí, ela tenta pressionar as pessoas a aceitar aquilo que ela acredita que é verdade. Você riu, mas eu tenho um ponto espiritual, uma verdade espiritual para falar sobre isso. Não seja um crente reborn. O que é um crente reborn, pastor? Alguém que tem roupa de crente, fala igual crente, frequenta a igreja, mas não tem vida em si. Não fala. Você olha para ele, se eu tivesse uma boneca aqui agora, eu ia te mostrar. Tem 2 braços? Tem. Tem 2 olhos? Tem. Tem 2 pernas? Tem. E eu podia continuar falando aqui, né? Tem tudo, mas não tem vida. Se eu colocar aqui, semana que vem ela está aqui. O crente não pode viver como um crente reborn, que fica parado no lugar, estacionado porque não tem vida em si. Uma pessoa que tem vida de Deus, ela se move. Ela se move. Davi, quando Saul tentou lançar contra ele aquela lança porque estava endemoniado, Davi se moveu. Primeiro Matrix da Bíblia. Davi desviou da lança. Crente sem vida está levando flechado o tempo todo. Por quê? Porque não tem vida de Deus, aí não tem conhecimento do eterno, aí não sabe desviar das pedradas. Deus está falando. E eu quero finalizar com 4 aplicações práticas aqui para você. Você aguenta ainda mais 4 aplicações práticas? Rapidinho, 30 segundos cada uma. Porque Deus não está nos chamando a viver um relacionamento superficial. Ele quer um relacionamento verdadeiro. E eu quero aplicar 4 coisas práticas aqui para você ficar pronto para receber o novo de Deus. Porque para receber o novo de Deus, a primeira coisa, o preparo precisa ser diário. Não tem como eu querer viver algo no domingo que eu não vivi durante a semana. Não tem como eu derramar algo no domingo que eu não recebi na semana.
Sabe por que eu posso beber essa água aqui dentro dessa xícara? Porque alguém colocou água aqui dentro. Porque se eu falar, não, eu tenho a xícara, eu posso beber água. Não, coloca água lá dentro para você ver, não. Vai ficar com sede. Então não seja uma xícara vazia, ô crente. Não, você não é crente reborn. Você é um crente que tem vida de Deus. Você tem vida dos céus em você. Você está se movendo. Você está se movendo. Durante o louvor aqui, você estava se movendo. Você está movendo no Espírito Santo. E quando as pessoas vierem te acusar de algo que você não está no processo para ser curado, se mova. As pessoas vão acusar porque ela não sabe o quanto você tem lutado contra aquilo. As pessoas acusam porque ela não sabe a sua jornada, não sabe aquilo que você está quebrando. E eu creio que o Senhor está nos preparando nessa noite. Essa parábola nos ensina que a busca ela é individual. Algumas tentaram falar, vende para mim um pouquinho do seu azeite. I'm sorry, não tem como eu vender do meu azeite para você. O azeite é Deus que dá, então não tem como eu passar. O que eu aprendo com isso? Eu posso até consagrar você a algo dentro da igreja, mas eu não posso te dar o óleo. Você pode até estar servindo, liderando uma área na igreja, mas o óleo quem dá é Deus. Não fique esperando o seu pastor encher sua canequinha, porque ele não consegue encher. Se eu conseguisse, eu encheria. Mas Deus sabe que nós somos falhos. Número 2, busque o azeite continuamente. Mantenha uma vida espiritual na oração, palavra e consagração. Oração, palavra e consagração. Não é por falta de oportunidade que nós estamos vivendo sem vida de Deus. Nós temos oração uma vez por mês aqui, presencial, para todos virem orar, é um culto de oração. Nós temos oração toda semana, 3 vezes por semana, 5 horas da manhã, que as nossas intercessoras entram ali, e não é só para intercessão, é para qualquer um que quiser entrar ali, para estar orando com elas e virar uma intercessora, um intercessor. Nós temos o estudo Legacy que acontece agora de forma virtual para você. Tem um aplicativo no seu celular e tem ali muitas matérias para edificar a sua vida. GPS acontecendo, que é o grupo pequeno, nas terças, nas quartas, nas casas, incendiando as casas do Espírito Santo. Nós temos o culto da família no domingo. Me fala se está faltando alimento para mim, para você. Não é falta de alimento, é escolha. Eu lembro quando eu era criança, eu era muito picky. Eu só comia arroz e carne. A minha mãe, come feijão, menino, é feijão que dá força. E eu não conseguia comer feijão. E hoje nós estamos assim. Ah não, se eu for só no domingo, para mim já basta. Tem que ser diariamente. E o número 3 é essa: não dependa da unção dos outros. As virgens prudentes, elas não puderam dividir o seu azeite, porque cada um precisa ter a sua experiência. E o número 4, para nós finalizarmos: cuidado com a aparência sem essência. Porque o primeiro a revelar o reborn Christian, o crente reborn na Bíblia, foi Saul. Porque Saul, ele tinha de tudo para ele continuar sendo rei. E aí Deus manda ele obedecer e ele tenta agradar. Aí ele tenta fazer com as suas próprias forças. Ele sacrifica, sendo que ele não era quem deveria sacrificar. Ele guarda coisas para si que era para entregar para Deus. E aí Deus tira dele o óleo. A palavra de Deus diz que Deus tirou o seu espírito de Saul e colocou sobre Davi. A unção de Deus é derramada para os disponíveis. Eu preciso falar mais uma vez. A unção de Deus, ela é derramada nos disponíveis. Cuidado, porque a sua vez vai passar na fila. Deus está aqui. Não deixa a sua vez passar na fila. Por quê? Porque a falta de obediência faz a vez passar. Ok, eu rejeitei você, agora eu escolhi Davi para reinar.
Deus é misericordioso e Ele não vai rejeitar você e eu, falando no sentido escatológico, ou seja, do fim dos tempos. Você vai morar com Ele, mas para ser usado por Deus aqui na face da terra, eu e você precisamos ter um grau de obediência. Então cuidado, para não viver apenas de aparência. Eu queria que você levantasse para me ler esse último versículo, que está no versículo 13 novamente, de Mateus, que diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia do amanhã. Nessa noite eu vou abrir esse altar, porque eu quero orar para aqui, para pessoas que reconhecem que precisa do óleo do Espírito Santo para manter a lâmpada acesa. Sim, você é cristão, sim, você aceitou Jesus, sim, Ele mora no seu coração, mas não deixe o azeite faltar. Não deixe o óleo faltar, porque no dia que o óleo faltar, você vai sair por aí desesperado, sem direção, porque no escuro só enxerga quem tem azeite. Jesus já declarou: o mundo jaz no maligno. O mundo não havia luz até Deus chegar no mundo. Só vai haver luz para clarear os seus caminhos se o azeite não faltar. Então eu quero orar por você que deseja assumir esse compromisso com o Senhor nessa noite também, porque talvez você hoje falou: uau, o pastor está falando aí, eu preciso assumir um compromisso com o Senhor, eu preciso assumir um compromisso com a casa do Senhor. Talvez entrar na escala de algum ministério, como essa semana eu vi mais uma pessoa entrou para servir na área da faxina da igreja. Tudo isso está sendo anotado. Deus não deve ninguém. Deus não deve ninguém. Ele paga, e Ele paga com, como que eles falam? Juro e correção monetária, um negócio assim, né? Ele não deve ninguém. Servir na casa do Senhor é um privilégio. Então eu quero orar para você que vai sair do seu lugar enquanto nós cantarmos aqui, para você vir aqui se derramar na presença de Deus e falar: Senhor, eu preciso desse óleo. Então eu vou pedir para as luzes abaixarem, e eu quero fazer essa oração para você antes de você sair do seu lugar. Senhor Jesus, nesse momento nós reconhecemos, ó Pai, que não é apenas informação que nós precisamos, não é apenas, ó Pai, saber que nós precisamos do óleo. Nós queremos mergulhar no Teu rio. Nós queremos, ó Pai, aleluia, ser protegido pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ter direção do Senhor. Por isso não nos deixe andar no escuro, não nos deixe estar em um lugar apenas porque estamos sentindo bem ou porque é o nosso estilo. Não, nos plante em um lugar que nós vamos florescer. Nos plante na Tua casa, porque é ali que nós vamos florescer. Por isso agora, ó Pai, ao cada irmão aqui sair do lugar e vir aqui a esse altar, que isso possa não ser apenas fisicamente, mas que no mundo espiritual o Senhor possa olhar isso como um posicionamento. Se você quer se posicionar perante o Senhor e pedir a Ele que derrame do óleo da unção dEle sobre a sua vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós queremos orar por você. Já quero pedir os intercessores para ficar de lado e não deixar nenhuma pessoa aqui sem oração. Saia do seu lugar e venha. Isso. Fique de joelho, levante, da forma que você sentir à vontade, mas venha para esse altar. Tire o seu tempo aqui. Existe um renovo de Deus nessa noite para nossas vidas. Aleluia. Oh, Santo Deus.